Glória a Deus, graça e paz em nome de Jesus. Você está no Adolecrentes, nós estamos fazendo o módulo 3 já, e hoje nós estaremos fazendo a lição 3. Já de antemão, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, ok? É rapidinho para você fazer isso. Vamos lá, vamos estar compartilhando para que mais irmãos, mais pessoas possam ser alcançados pelo Senhor, ok? Eu gostaria que você, já de antemão, como de costume, pegasse seu caderno, pegasse sua Bíblia, pegasse um lápis e pegasse uma borracha, ok? Vamos lá, vamos anotar os textos, vamos estudar, ok? Você anota rapidinho aí e depois nós estaremos, depois você pode passar limpo, mas é interessante, né, você estar escrevendo os tópicos aqui. Ok? Se você já anotou o texto básico, você está acompanhando, você já sabe que o texto básico é Tiago capítulo 1, versículo 22 ao 25. Então eu já vou estar lendo enquanto você procura, né? Enquanto você pega a sua Bíblia aí, pega uma Bíblia, se tiver num aplicativo, pode ser também, não tem problema. Pega uma versão da Bíblia para que a gente possa fazer a comparação. Se tiver alguma coisa diferente, se o entendimento tiver diferente, deixa nos comentários. Fala a versão da Bíblia que você está usando. A versão da Bíblia que eu estou usando aqui neste momento é a João Ferreira de Almeida Corrigida Fiel, tá bom? Mas eu tenho outras versões, né? Como nós vimos lá no começo, se você aí pegou ou caiu de paraquedas aqui, você pode voltar lá no começo, pegar a introdução desde o começo das aulas, uma atrás da outra, ok? Há uma sequência, né? Nós não estamos fazendo aleatoriamente, ok? Então vamos lá. Já deu tempo de você pegar o caderno, já deu tempo de você pegar a Bíblia, já deu tempo de você pegar a borracha e seu lápis e vamos acompanhar. Abra no texto lá, Tiago 1, 22 ao 25, nosso texto base. E vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquece disso, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. E lembrando que o versículo-chave é Tiago 1, 22, mas é só a parte A do versículo que diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Então, essa parte do estudo aqui vai falar sobre, vai nos ensinar como a Bíblia nos prepara para a batalha. Nós sabemos que estamos numa guerra, né? O reino de Deus contra o reino das trevas, ok? E nós precisamos entender como que nós vamos guerrear, porque a palavra de Deus também é conhecida como a espada do Espírito. E se é uma espada, então nós precisamos, né, estar sabendo manejar essa espada. E outra coisa, se você tem alguma dúvida sobre isso, leia Efésios 6, lá fala sobre a armadura de Deus. Nós também aprendemos que lá em Isaías também está escrito, mas eu quero que você volte às aulas se você não viu ainda, para que você possa conferir que Isaías fala a mesma coisa que está escrito lá em Efésios. Amém? Deus abençoe. Vamos lá. A Bíblia nos prepara para a batalha, ok? Você crê nisso? Então vamos aprender como. A vida cristã é uma verdadeira batalha. Todos os dias estamos em guerra contra as forças do mal, contra a tentação, contra a nossa natureza pecaminosa, né, que nós chamamos de carne, mas a vitória já foi garantida pela morte e ressurreição de Jesus o Cristo. Primeiro, a batalha entre a velha natureza e a nova natureza, ok? Paulo demonstrou ter lutado essa batalha ao dizer: quando quero fazer o que é bom, eu só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Está lá em Romanos capítulo 7, versículo 21 ao 23. Aqui está na nova tradução na linguagem de hoje. Vamos ver na Bíblia que eu tenho aqui. Por isso que eu falo de uma forma ali o versículo e depois nós vamos para a versão que você tem, a versão que eu tenho. Se tiver diferente, deixa aí nos comentários. Enquanto isso, se tiver o entendimento diferente, tá bom? E fala a versão da Bíblia que você está usando. Romanos capítulo 7, versículo 21 ao versículo 23. Vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor.
Diz assim a palavra de Deus: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ok? Então, Paulo estava ali num dilema. Ok? Vamos lá, então. Deus abençoe por enquanto, em nome de Jesus. Já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha. Não esqueça disso. Deixa aí nos comentários se você está gostando ou não, em nome de Jesus. Vamos lá. Essa é a sua experiência? Você também está nesse dilema? Às vezes você quer fazer o bem e acaba fazendo o mal. Às vezes você quer fazer o certo e acaba fazendo errado. O Espírito de Deus dentro de você te constrange? Isso acontece com você? Então vamos lá. Vamos seguir em frente. Comenta aí se sim. Ok? Se você chegou até aqui, deixe seu comentário aí, aí abaixo que sim. Ok. Então nós estamos no mesmo, igual Paulo, né? Nesse sentido. Então siga a orientação dele. Qual a orientação que ele deixou? Vamos lá, está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vamos ver o que Paulo deixou de instrução para nós aqui. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, a cobiça da carne, ok? Aleluia, glória a Deus. Então, Paulo já deixou para nós. Na versão Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz assim, ó: deixe que o Espírito de Deus dirija as suas vidas e não obedeçam aos desejos da natureza humana, ok? Aleluia. Então, vamos lá. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos livra do pecado e da morte. Está lá em Romanos, capítulo 7, versículo 24 e 25. Nós acabamos de ler esse texto, né? Nós citamos ele aqui, então, ou não. Eu li ele todo, né? Aquela hora que ele fala: quem me livrará do corpo dessa morte? Só o sangue de Jesus. Amém? Aproprie-se da vitória. Jesus já venceu o pecado e a morte por você. O mais difícil Jesus já fez. O mais difícil, pode acreditar. Volte a mente e o coração para o que Deus deseja. Só assim você poderá desfrutar de verdadeira vida e paz. Romanos capítulo 8, versículo 5 e versículo 6. Romanos 8, capítulo 8, versículo 5 e versículo 6. Diz assim, ó: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, ok? Então vamos lá. 5 e 6. Ah não, eu li errado, perdão. Então vamos lá, 5 e 6. Eu li 6 e 7. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, ok? Então, quem é da carne segue a carne, quem é do Espírito segue o Espírito. Porquanto a inclinação da carne, aí vem a inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser, né? Então nós ficamos nesse pêndulo. Ora carne, ora espírito, ora carne, mas em momentos, a maioria dos momentos nós estamos ali no espírito. E é assim que nós temos que prosseguir, no espírito. Quando nós nascemos de novo, ainda a gente está na carne, tem muita coisa que a gente está aprendendo, a gente vai se desvencilhando, o nosso homem interior está sendo formado, e o Espírito de Deus ele vem iluminando, vem trazendo as instruções, a gente vai crescendo, daí a gente se torna uma criança espiritual, vai oscilando, daí chega na adolescência, que é agora que você está aí, adolescente, e está recebendo mais instruções para que você possa entrar na fase adulta, que é a maturidade espiritual, onde vai comer sua carne, só teologia, só estudo sobre a vontade de Deus, sobre o que Deus quer que a gente faça, sobre como cumprir, e sacrifício e renúncia, e é assim, ok? Vamos lá então. E glória de Deus, é claro, e alegria no Espírito Santo. Batalha para defender a fé, esse é o segundo tópico,
ok? O primeiro tópico aí, eu não lembro se eu falei muito rápido, é batalha entre a velha natureza e a nova natureza, ok? Escreve lá, coloca um ponto, batalha entre a velha natureza e a nova natureza. Já agora o 2, né, o tópico 2 é batalha para defender a fé. Então vamos lá. É com a espada do Espírito, a Bíblia, a Escritura, que podemos combater as ideias e teorias hostis ao Evangelho. Deus disse a Jeremias que a sua palavra é como um martelo que despedaça a rocha. Né? Nós vimos na aula passada, Jeremias capítulo 23, versículo 29. Esse versículo dessa forma está na NVI, tá bom? Se defendermos as verdades do Evangelho com as nossas palavras, nossa defesa, ela pode falhar, mas se citarmos a Bíblia, ela consegue o que as nossas palavras jamais conseguiriam, e por meio disso podemos ser verdadeiras testemunhas do Senhor, ok? Hoje existem muitas seitas e grupos religiosos com falsas doutrinas e falsos ensinos. Precisamos ler e estudar a Bíblia para que não sejamos como Efésios 4,14. Vamos lá, Efésios 4,14. Nós vamos descobrir como a gente não deve ser. Ok? Efésios 4,14. Na versão corrigida fiel diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Ok? Então nós não devemos ser igual a Efésios 4,14, mas nós temos que ser igual ao versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Na nova versão, não. Nova versão da linguagem de hoje aqui, nova tradução da linguagem de hoje, a NTLH, diz assim: como crianças arrastadas pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas, essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Né? Você veja, olha só, está bem mais explícito aí o entendimento. Então, cuidado com as falsas doutrinas. Como que nós vamos saber se uma doutrina é falsa? Quando nós aprendemos da Bíblia, aprendemos a palavra de Deus, a gente vai fazer comparação. E o Espírito de Deus vai testificar que aquilo ali não é verdadeiro. Ok? Lembra que Pedro falou para nós que a gente deve crescer com o leite, né, puro ali do Senhor e não com o falso, né? Tem que ter esse discernimento. Cuidado com as falsas doutrinas. Conheça bem a palavra de Deus para que não seja enganado. Essa é uma dica para você. Agora, o tópico 3, ok? Se você está anotando, vamos lá então. Batalha entre as forças do bem e as forças do mal. Batalha entre as forças do bem e do mal. Então vamos lá. Paulo nos lembra em Efésios 6,14, vamos ver aqui o que diz a palavra do Senhor. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Ok? 6,14, é isso aí. Paulo nos lembra em Efésios 6,14 que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, sim contra principados, potestades e contra as forças espirituais. Ok? Isso está explícito lá em 6,12, eu falei 6,14, perdão aí, tá? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, ok? Vamos lá então, prosseguindo. Para não cairmos nas ciladas do inimigo, nas ciladas do diabo, temos que vestir a armadura de Deus. Agora sim, daí segue o versículo 14, 15, 16 e 17, ok? Mas vamos ler depois. Vamos lá. Então nós temos que ler a Bíblia e praticá-la diariamente, né? A armadura de Deus é completa e nos protege por inteiro. Se não comermos diariamente, ficaremos fracos sem força nenhuma, não é verdade? O mesmo acontece com a nossa vida espiritual, a não ser nos momentos que Deus
né, pede ali que a gente jejue, daí já é uma outra situação, mas é algo do Senhor. Quando deixamos de ler a Bíblia, nos tornamos fracos na vida cristã e somos derrotados por Satanás com muita facilidade, ok? Pois abrimos brecha na armadura. Deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa vontade. Isso é perigoso. Escolhemos a morte em vez da vida. Não é um absurdo? Romanos 6, versículo 1 ao 14. Vou estar lendo lá, vai anotando aí. Romanos, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 14. Se você quiser, depois você escreve o versículo, que daí você vai conseguir decorar com mais facilidade. Ok? Capítulo 6, versículo... Vamos ver aqui. Do 1 ao 14. Eu vou ler aqui junto com vocês. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, ok? Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós consideráveis certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. E não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas cobiças ou concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Lembre-se disso, ok? Você quer vencer a guerra contra o mal? Quer vencer as tentações e ciladas do diabo? Sim? Deixa nos comentários. Vou perguntar de novo, ok? Você quer vencer a guerra contra o mal? Quer vencer as tentações e as ciladas do diabo? De que forma? Nós vimos até agora. Lendo a Bíblia. Ok? Então, fiquem na paz. Se você gostou, deixe seu like, compartilha. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus abençoe por enquanto, em nome de Jesus. Até a próxima aula.